Tema desta noite, uma pequena série de mensagens que estamos passando à igreja, que se intitula Põe em Ordem a Tua Casa, parte 3. Hoje nós vamos falar sobre as falhas, as nossas falhas e a graça de Deus. Este assunto diz respeito a você? Amém? Diz respeito a mim, diz respeito a todo ser humano. Nós vamos falar de falhas, de erros, de fracassos. E onde é que entra nessa hora a graça de Deus? Diz Isaías 38, 1 a 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Vamos orar? Curve sua cabeça, é hora de você entregar seus pensamentos, seus sentimentos, seu íntimo nas mãos de Deus. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, bendito, Deus eterno, todo-poderoso, eu te dou graças, Senhor, porque tu tens me dado a maior missão que uma pessoa pode ter nesta terra, Senhor, que é ser um pastor, que é ser um tutor, que é ser um instrumento de Deus para cuidar das ovelhas do próprio Senhor Jesus Cristo. Que glória, Senhor, que honra. Obrigada, Deus, pois cada ovelha é tua e precisa de cuidados. Obrigada, então, Pai, por cada uma delas, por cada família aqui representada, Senhor. Obrigada, porque estamos vendo Deus agir na transformação de vidas, na reorganização de famílias, na libertação, ó Deus, na mudança, na restituição, Jesus. Ó Deus, naquilo que precisa ser ordenado, acertado, para que todo o teu povo esteja preparado para receber aquilo que está prometido para este ano de 2009, Pai. Crescimento sobremaneira. Nos abrimos, Pai, para a voz que fala deste altar, porque ela não voltará vazia, mas cumprirá cada desígnio, cada plano para o qual o Senhor a designou. Nós a recebemos com fé e com ações de graças em nome de Jesus. E os amados de Deus digam amém e amém. Aleluia. Meus irmãos amados, filhos benditos, boa semente sobre a terra, reino e sacerdócio, ministros de uma nova aliança, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida e que já sabem que de lá ninguém nos pode apagar. Aqueles que estão nas mãos de Deus e também já sabem que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Desde domingo próximo passado que nós estamos compartilhando deste pensamento, ou de um pensamento, uma palavra de Deus, que o Senhor deu ao profeta Isaías para que ele transmitisse a um rei
o rei Ezequias. Estamos todos entendendo quando Deus diz: põe a tua casa em ordem. Deus estava dizendo a este rei que ele precisava arrumar coisas, porque ele estava doente gravemente, ele estava com uma doença mortal, ele partiria. E você sabe que o rei Ezequias, quando recebeu aquela notícia do profeta Isaías, ele usou o maior poder que Deus colocou em nossas mãos, que é o poder da oração. Diz que ele orou ao Senhor e ele disse, versículo 3, lembra-te, Senhor. Veja que nós já estudamos, ele não pediu para viver, ele não pediu para ser curado, ele não pediu para Deus tirar da vida dele aquele rei Senaqueribe, aquele rei que investia contra ele, que o ameaçava, e todo o povo do Senhor, ele queria assolar, aniquilar Jerusalém. Ezequias foi orar e ele não pediu especificamente coisas a Deus. Ele diz: lembra-te, Senhor. Olha esta oração: peço-te. Ele pedia que Deus lembrasse de algo. Que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E depois ele chorou muitíssimo. E a palavra de Deus diz que ele mudou, o Senhor mudou toda a vida de Ezequias. Você sabe, deu-lhe mais 15 anos de vida. Além disso, destruiu o inimigo dele, Senaqueribe, e deu-lhe ainda um sinal visível, sobrenatural, imediato, para que ele soubesse que toda a palavra iria se cumprir. Ele mudou a rotação da terra 10 graus e ele fez a hora retroceder. Dizem os estudiosos que a hora voltou para trás, o dia retrocedeu entre 5 e 10 horas. Então, Deus quis mostrar o quanto ele é soberano, o quanto ele é atento, o quanto ele é presente na vida de um filho que tem um coração inteiro no Senhor, que anda com retidão diante de Deus. Aquele que ele diz aqui, que é fiel. Então, Deus, na sua soberania, mudou um decreto. Mudou o decreto de morte. Mudou aquela morte iminente, porque Ezequias, ele tinha uma morte interna, por causa de uma enfermidade, e ele tinha uma morte eminente externa. O rei Senaqueribe disse que o ia matar e destruir todo o povo de Jerusalém. Então, Deus muda a história, Deus muda o rumo da vida deste homem. A igreja de Jesus Cristo, hoje, tem que compreender o caráter de Deus. Tem que compreender os valores, os princípios que são implícitos no caráter de Deus. Só tem crédito, só fala, só pede, só se liga com Deus e vê Deus agir quem na realidade é fiel, quem é inteiro de coração para com Deus e quem anda em caminhos retos. Durante estes dias, em especial na quinta-feira agora, passada, eu falei da fidelidade de Deus e falei deste não viver com medo. O ser humano, nos nossos dias, vive com medo. Eu disse que o medo número 1 do ser humano, isso em pesquisas, já está numa estatística, já está ali pronto o resultado. O medo número 1 do ser humano é o medo do futuro, por causa da insegurança, da instabilidade da sociedade, dos dias que nós vivemos. E eu falei sobre não viver com temores, mas confiar na fidelidade de Deus e acreditar no poder da oração. Diga, fidelidade de Deus, poder da oração. Muito bem. Hoje eu quero tratar de um assunto que faz parte deste pôr a vida em ordem, pôr a casa em ordem, que ninguém gosta muito de tratar aí fora. Eu vou lhe falar do medo de falhar, do medo de errar, do medo de fracassar. Porque Deus trouxe esta noite, especificamente, pessoas que precisam ouvir a voz dEle.
porque já falharam, porque já fracassaram e não sabem como se erguer ou como se reerguer. Amados, ninguém gosta de conviver com fracassos. Ninguém gosta de conviver com falhas. E quando alguém falha e fracassa, a tendência do ser humano é repelir. A tendência do ser humano é separar os feridos. Porque quem falhou e fracassou e errou, com certeza está ferido, está machucado. E as igrejas têm também esta tendência de um modo geral. Sabe? Matar os seus feridos, colocar de lado, não querer entrar neste terreno, neste território. Então você vai aprender hoje que você não pode ter medo de falhar, mas que se eventualmente você falhar, você tem que saber, uma das coisas que Deus tem para tratar com você é tratar das feridas do fracasso. Tratar das feridas, das marcas, dos erros, das falhas. Nós somos, no nosso ministério, um povo muito motivado. Você sabe que o nosso altar é um altar motivador. Nós somos motivados para o sucesso, nós somos motivados para uma vida de êxito, para uma vida de conquistas, para uma vida de propósitos sérios com Deus, para vermos as coisas acontecerem conforme estão prometidas na palavra. Mas a verdade é que às vezes as falhas acontecem. Às vezes o fracasso bate na porta. Às vezes por uma indecisão, às vezes por um vacilo, por um tempo de a pessoa demorar muito para tomar uma atitude, às vezes se fracassa. Às vezes a pessoa fracassa com a família, porque ela se torna escrava do trabalho e não tem tempo para a família. Às vezes a pessoa fracassa diante dos filhos, porque é tão perfeccionista com tudo que faz na vida secular, é tão perfeccionista com o seu trabalho, com aquilo que lhe chega às mãos, que acaba por esquecer o carinho, o amor, que são devidos em casa, com os filhos. Há pessoas que fracassam no seu casamento. Há pessoas que fracassam nas suas amizades. Erram, falham, se esquecem de compromissos, se esquecem de palavra dada e acabam errando. Existem muitas formas de falhas e de fracassos que naturalmente geram temores no coração do ser humano. E nós precisamos de conhecer o antídoto ao fracasso. Qual é o antídoto às falhas? Para que você não tenha medo de viver nesta terra. Porque quem falhou, e quem falhou mais do que uma vez, normalmente tem medo. Tem medo de viver. Tem medo de encarar novos desafios. Tem medo de começar coisas novas. E muito menos você terá medo, porque nós estamos numa igreja em graça, com olhos iluminados, conhecemos o coração do Pai, e nós aqui não jogamos nenhum ferido fora, nenhum fracassado, nenhuma pessoa que falhou, nós vamos colocar de lado. Nós amamos as pessoas com o amor de Deus. Nós recebemos cada um como Deus traz para este ministério. Não importa quantos erros, quantas falhas. Não compactuamos com erros, mas nós amamos aqueles que já erraram e que precisam de se reerguer. E o que as igrejas normalmente fazem com quem fracassa? Com aqueles que falham? Principalmente dentro da igreja, principalmente em relação aos ministérios. Excluem. Você sabe que as igrejas hoje excluem pessoas. Colocam de molho. Colocam sentadas num determinado canto da igreja, ali estão em disciplina. Ali estão os que falharam, ali estão os que erraram, ali estão os que tropeçaram. Põem de lado, humilham muitas vezes. Às vezes chamam ao altar e contam as falhas das pessoas. Você sabe que muitos ministérios fazem isso. E ainda pergunta se a igreja perdoa. Olha, essa irmãzinha fez isso. Ela merece tomar ceia. E a igreja em polvorosa diz, não. E ela fica ali humilhada,
ela fica ali, né, de lado, ela fica excluída, porque estas pessoas acabam por despedir estas pessoas espiritualmente. Deixam elas dispensadas, deixam de lado. E essas pessoas se ferem. Eu sei porque nós recebemos muitas pessoas aqui feridas. Pessoas que foram colocadas de lado, porque falharam em alguma coisa, porque erraram, porque fracassaram com algo que lhe foi dado nas mãos para fazer. Qual é o antídoto contra as falhas e contra os fracassos? Então vamos aprender. Primeiro, todos nós, em algum momento da nossa vida, já falhamos. É verdade ou não é? É. Não há uma pessoa aqui, eu tenho certeza, que não tenha passado por algum tipo de experiência de fracasso. Todos nós temos algum tipo de experiência. Todos nós já erramos, já falhamos, já fracassamos em alguma coisa. Segundo lugar, falhas e fracassos não significam o fim. Acabou a vida. Acabou, não tem mais nada para você. Você não pode mais nada. Terceiro lugar, nós vamos começar a aprender os benefícios que podem ser extraídos de um fracasso. Os benefícios que nós temos que tirar das falhas. Quarto lugar, você vai aprender a repousar e descansar na graça de Deus. Então, este é o caminho desta noite. Nós temos aqui alguns minutos para curar a mente e a alma de muitas pessoas. Então, eu disse aqui em primeiro lugar, todas as pessoas, em algum momento, já fracassaram, ou falharam, ou erraram, porque todos nós somos humanos. Diga, eu sou humano. Então aqui não tem ninguém de aço, começando pelo Bispo Rai. Ninguém aqui é feito de um material que não erra, que não tropeça, que não falha. Todos nós somos humanos. Em Tiago 3,2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele vai se aprofundar na questão da boca, da fala, da confissão. Mas ele afirma, todos tropeçamos em muitas coisas. Às vezes é no falar, às vezes é na indecisão, às vezes é numa atitude. Todos nós, em algum momento na vida, já tropeçamos, já falhamos. Porque ninguém na carne é perfeito. A obra que Cristo fez no nosso espírito nos tornou completos em Cristo Jesus. O nosso espírito é perfeito, mas nós temos uma carne que tem problemas. Na carne não há perfeição. Amém? A carne jamais se converte. Então temos um espírito perfeito. Aquele que é perfeito habita neste espírito. Somos completos em Cristo Jesus, regenerados, mas temos uma carne problemática. E na carne, nós todos não temos nenhuma perfeição. E na carne, nós falhamos. Segundo lugar, eu disse que falhar na vida não significa o fim. Uma falha, um fracasso, não significa que você está eliminado diante de Deus. Você errou, falhou, não serve mais. Você esquece. Você foi eliminado. Não existe isto diante de Deus. Em Provérbios 24:16 diz a Bíblia, porque 7 vezes cairá o justo, e se... 7 são 7 literalmente? Não. 7 é uma quantidade que diante de Deus significa perfeição. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então o justo se levanta. Se a igreja de Jesus não é capaz de amparar uma pessoa que falha, uma pessoa que erra, que fracassa, então não é igreja. É um grupo de imaturos. Não está preparada como igreja para receber as ovelhas de Jesus, porque as ovelhas erram, as ovelhas falham, as ovelhas fracassam. As ovelhas são os justos, que a Bíblia chama, os lavados no sangue do Cordeiro, justificados em Cristo Jesus. O justo se levantará. Mas para ele se levantar, ele tem que ter o amparo da igreja, amados. Ele tem que ter o apoio dos irmãos em Cristo. Ele tem que ter o apoio dos amigos. Deus usa o congregar para levantar os que erram, os que fracassam. A pior coisa que existe é uma pessoa fracassada, uma pessoa que falha
e que não tem o respaldo de uma igreja, que fica solta por aí, que é excluída. Não pode. Paulo diz em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de... quer dizer que somos vasos de... Diga, eu sou um vaso de barro. Você tem coragem de dizer para o irmão que está ao seu lado, tão bonito, tão maquiado, tão perfumado, que ele é um vaso de barro? Somos todos vasos de barro. Tudo bem até aqui? Mas você vai entender o que a graça de Deus faz. Porque nós temos uma semente divina e nós não vivemos na prática do pecado. Eu estou aqui tratando, amado, das falhas. Estou tratando das coisas humanas. Porque a igreja em geral não sabe lidar com isto aqui. Dizem aí fora que é melhor excluir do que cuidar. É melhor não tocar no assunto, é melhor deixar para lá. Mas Jesus nos deu a graça. E a graça não deixa nada para lá. A graça tem solução para todas as coisas. Diz o versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Se uma pessoa entra na igreja e ela está atribulada, ela está perplexa, como é que a igreja trata? Porque entram por aquelas portas muitas pessoas atribuladas. Muitas pessoas perplexas diante da vida. Versículo 9. Somos em tudo também perseguidos, porém não desamparados. É bom nesta hora não ter desamparo, não é? Abatidos, porém não destruídos. Quantas vezes eu vejo pessoas entrarem aqui abatidas, perseguidas, cansadas, chorando, sabe, não se aguentando em si. Essas pessoas precisam da igreja. Essas pessoas precisam de um irmão que lhe dê um ombro, que lhe ajude em oração, que lhe mostre a palavra. Precisa de orientação, precisa de alguém que lhe ampare, pelo menos que olhe para a pessoa e não olhe com olhos de repulsa, de indignação. Deus cuida de nós. Deus levanta. Deus é Deus, amado. Deus levanta o abatido, o caído, o que falhou, o que fracassou. Agora, tem pessoas que querem desistir porque fracassaram. Tem pessoas que, porque erraram, querem largar tudo. Quando uma pessoa desiste, essa sim é uma perdedora. Essa pessoa que desiste é realmente uma fracassada. Porque desistir de lutar pela vida é que é o grande fracasso do ser humano. Mas quando nós não desistimos, quando mesmo, sabe, de joelhos, mesmo caídos, mesmo arrastados, nós olhamos para Deus e achamos, há uma chance, Deus pode me reerguer. Então Ele ergue esta pessoa e Ele coloca pessoas à volta para ajudar neste processo de colocar de novo de pé. Amém? Então, nesta igreja, ninguém que tem errado tem que desistir da vida. Esta igreja existe para lhe mostrar a graça do Pai, e a graça do Pai coloca o justo de pé 7 vezes se for necessário. Amém? Então, vamos acreditar. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro lugar, temos que tirar lições, temos que aprender com os erros, com as falhas, com os fracassos. Você sabia que Deus usa as falhas para nos educar? Deus usa os nossos erros para nos ensinar. Erros ensinam muito, amados. Eu já errei muito. E já aprendi muito, porque eu errei. Muitas coisas que eu fazia geraram consequências que não foram boas. E eu aprendi a nunca mais fazer aquilo que gerava aquelas consequências. Então, erros ensinam. Falhas nos ensinam. Nós costumamos dizer aqui, não é? Que o nosso passado de erros, de falhas, de fracassos, não pode ser o nosso coveiro. O seu passado de erro não pode lhe enterrar. O seu passado de erros, de fracassos, tem que ser o seu professor, o seu mestre, lhe ensinar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Então nós não estamos aqui para pegar as nossas falhas e jogar para baixo do tapete como se nada tivesse acontecido. Não, esconder isso. Nós estamos aqui para colocar diante de Deus e aprender as lições que esses erros podem nos trazer. Amém? É preciso admitir que errou. Porque tem muita gente que diz assim, é muito bonito isso, é verdade, eu tenho que aprender com os meus erros, mas a pessoa não admite que erra. Existem pessoas que dizem, não, eu não estou errado. Não, mas aconteceu aquela situação, aquela outra gerou isso, gerou um mal-estar, você está pagando por isso, eu não errei. Então, se você não admite que errou, você nunca vai aprender nada. Por isso vai errar de novo, e de novo, e de novo. E Deus não quer isso. É preciso admitir quando a gente erra. É preciso admitir quando a gente falha. É muito comum a gente pegar os nossos erros e a gente jogar a culpa para outra pessoa. Olha, eu fiz isso, eu errei, mas porque ela... Não, ela não tem nada a ver com isso. Ela pode ter feito o que fez. Eu não tenho direito de errar. Ou eu tenho que ser responsável com as minhas atitudes. Então, se eu errei, eu tenho que assumir que eu errei. Eu falhei. Eu fracassei. Se não, amado, não se aprende lição nenhuma. E a vida segue com erros, segue com falhas, segue com fracassos. E a gente não vê a manifestação de tudo aquilo que está aqui. Para os fiéis, para os que têm coração inteiro para com Deus, os que andam em caminhos retos. Não pense que quem tem coração inteiro, quem é fiel, não erra. Conheço pessoas muito fiéis e erram. Conheço pessoas que têm um coração puro com Deus e erram e falham. Conheço pessoas que andam retamente diante de Deus e fracassam na vida. Agora, é preciso admitir que se erra, que se fracassa. Amém? Por quê? Porque Deus usa as falhas para nos educar. Segundo, Deus usa as falhas até para nos motivar. Você sabe que tem certos erros cometidos, que a pessoa olha para aquilo lá, olha para o erro, olha para o fracasso e diz, ah, não, agora vai dar certo, eu não vou cair nisso de novo. Serve até como motivação. Olha o que diz Provérbios 20:30. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. Às vezes um vergão, uma ferida de uma falha, de um fracasso, serve para motivar. Eu conheço algumas pessoas que foram tão machucadas, tão feridas, que elas prometeram para si mesmas não cometer os mesmos erros nunca mais. O que significa isso? Aqueles erros, aquelas falhas, serviram de motivação. Essas pessoas foram motivadas a mostrar que Deus as curou, que Deus as restaurou, as restituiu, as colocou de pé novamente. Agora, o mal que nos acomete, esses erros, estas falhas que nós temos na carne, muitas vezes elas purificam sim. E outras tantas elas nos motivam. Terceiro lugar, Deus usa as falhas para construir um caráter forte, para levar um filho de Deus à maturidade. Diz em Romanos 5:3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, a falha, um erro, produz perseverança. Então, a tribulação sempre produz em nós perseverança. É o caráter que vai sendo desenvolvido. Às vezes, os fracassos vão lapidando o nosso caráter. Versículo 4. E a perseverança, o que ela gera? Experiência. E a experiência gera o quê? Esperança, um caráter forte. Muitas vezes, um caráter forte começa com tribulações geradas por uma falha, por um fracasso, por um erro. Mas saem pessoas muito melhores. Amém? Se você falhou muitas vezes, não veja isso como um grande problema. Veja isso como uma maneira, tá, de lhe motivar a ser melhor, a ter um caráter melhor, ser uma pessoa muito mais exercitada nas coisas de Deus, nos valores de Deus, do que os outros. Veja o lado bom. Salmo 103:14 diz, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós já confessamos que somos barro. E agora, somos pó. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo aqui é pó.
todo mundo aqui é vaso de barro. Amém? Essa é a única igreja do mundo que eu falo isso, ninguém fica revoltado. Que se fala que é pó, que se admite que é vaso de barro, né? Que a carne para nada aproveita. Você vê o apóstolo Miguel Ângelo, os bispos, os pastores aqui, todo mundo diz, eu sou de barro, eu sou o pó. E nós todos somos iguais. Amém? Mas há um monte de gente pedante aí, que diz, eu não sou pó coisa nenhuma. As pessoas se acham o máximo muitas vezes. Falsa humildade é encontrada até dentro de lugares chamados igrejas. Agora, aqui o que nós somos humanos. Nós somos pessoas que falham. Nós somos pessoas que erram. E nós somos pessoas que fracassam. Amém? Nós não queremos fazer isso, mas muitas vezes fazemos. Somos frágeis. Diga, eu sou frágil. O que nós temos é um chamado, é uma responsabilidade que nos coloca diante de Deus, querendo fazer sempre o melhor, acertar sempre, melhorar sempre, construir um caráter diante de Deus, o caráter de Cristo em nós. E aqui, ovelhas, pastores, bispos, todo mundo é vaso de barro, todo mundo é pó. O que nos difere é um chamado, que é diferenciado. E isto é um desígnio de Deus. E você sabe também que a quem muito é dado, muito é exigido. O pastor que brinca com Deus, quando ele leva um puxão de orelhas, ele dói mais do que quando outra ovelha leva um puxão de orelha. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Então, se nós somos pó, se nós somos vaso de barro, Deus não se surpreende conosco. É verdade ou não é? Lógico que Deus não se surpreende. Deus sabe. Deus não nos ama pelo que nós somos. Deus nos ama pelo que Ele é em nós. Amém? E Deus é amor. Diga, Deus é amor. Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Ele nos ama pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Você sabe como isso se chama? Graça de Deus. Diga, graça de Deus. Muito bem. Quarto lugar. Aprenda a descansar na graça de Deus. A graça é maravilhosa. A graça é o máximo, é o ápice. O amor incondicional de Deus e a sua graça são o máximo. Não tem nada maior do que a graça, do que o amor de Deus. Só a graça de Deus pode reverter um fracasso. Então, se você entrou aqui hoje com lembrança de fracassos, ou quem sabe você fracassou recentemente, ou carrega consequências de uma falha, de um erro, de um grande passo errado na sua vida, saiba que só a graça de Deus pode reverter um fracasso. Há muitas pessoas que cresceram num lar que quando falhavam eram condenadas, eram deixadas de lado, eram consideradas as piores pessoas. Nós sabemos de pais rudes, pais severos. Às vezes, quando um filho chegava em casa com um boletim de notas, a caderneta, se via uma nota, sabe, que ele considerasse que era um escândalo. Quantos castigos, às vezes, não batiam em pessoas, né, nos filhos. Nós sabemos de um caso, né, Renata? De uma menina que estudava com a minha filha, um colégio muito rígido, muito exigente. E às vezes os orientais são muito assim também, muito linha dura com os filhos nessa coisa de estudo. E a menina tirava 9,5, ela chorava, porque ela ia apanhar. Ela ia ser chamada de incompetente quando chegasse em casa e etc, etc. Então, muitas pessoas cresceram em lares assim, lares onde se exigia muito de alguma forma. E essas pessoas cresceram com essa mentalidade. Qualquer falha, qualquer coisa menos que os outros, isto é mal. Isto não é bíblico, isto é errado. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então saiba que tudo que era contra você foi removido e foi cancelado. Isto é graça de Deus. Cristianismo é libertação da culpa, amados.
Cristianismo gera uma vida livre. Você não pode dizer que você é cristão, que você é crente em Jesus e carregar culpas e remorsos. Cristianismo é libertação. Cristianismo é você viver sem culpa. Jesus já levou tudo que era contra você. Ele se fez maldito do seu lugar. Você não é maldito, você é um abençoado de Deus. E você precisa conhecer isso para seguir adiante a sua vida. Sem culpa, sem tormento, sem medo do fracasso. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Então se fala que conhece Jesus, mas vive cheio de culpa, cheio de lembranças das falhas, então não está liberto. Jesus liberta de verdade. Todos os grandes homens da Bíblia Sagrada passaram por algum momento de fracasso. Ou você pensa que Abraão foi sempre certinho? O pai na fé. Abraão um dia mentiu. Ele disse que a mulher dele não era a mulher dele, era a sua irmã. Mentiu. E quase que um rei pegou a mulher dele. E o rei depois foi para cima dele e falou: eu escapei de ser morto, né? Quase que eu morro porque você mentiu para mim. E eu ia tomar a sua mulher como se ela fosse sua irmã. Livre. Você pensa que Moisés, o grande libertador, um homem sereno, manso, ele não falhou? Um dia um egípcio se meteu com ele. Moisés pegou uma espada e matou o egípcio. Moisés manso. Ou você pensa que Davi, o homem segundo o coração de Deus, não errou? Um dia ele estava lá no seu palácio, desocupado, estava lá à toa, e ele viu uma mulher, pediu que trouxesse aquela mulher para ele. Sabendo que ela era casada, mandou o marido dela para a guerra, para morrer, mandou pôr na frente para ele morrer logo. Tomou a mulher para ele, teve um filho com ela. Socorro, este é Davi, Isto aqui é história, amado, de pó. Estou falando da história de pó, de história de vasos de barro. Você lembra de Pedro? Pedro disse para Jesus: eu vou contigo até a morte. Jesus foi preso. Quando os soldados o inquiriram, chamaram Pedro e falaram: você não era um deles? Uma empregada ia passando e falou: olha, eu vi esse aqui, andava com o mestre. Sabe o que Pedro disse? Eu, hein? Estou fora, eu nem conheço esse homem. Não conheço. Ele era barro, ele era pó, negou Cristo. As pessoas da Bíblia não eram de aço, elas eram como nós, de barro, amados. Só a graça de Deus nos dá a capacidade, diante de uma falha, diante de um erro, de recomeçar a vida. Todos nós um dia erramos, todos nós um dia fracassamos. E não é recomeçar com um carimbo, fracassado. Não é. Não é começar com este carimbo, é recomeçar livre. É recomeçar em graça, sem peso, sem condenação. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu sei que Deus trouxe aqui algumas pessoas que já fracassaram. Fracassos dolorosíssimos, doídos. Porque quando alguém tem um casamento quebrado, é um fracasso dolorosíssimo. Outros estão devastados porque falharam com Deus. Há alguém aqui hoje que até o suicídio rondou a sua porta, porque falhou, fracassou muito. Mas você precisa conhecer o Deus de toda a graça, que no Salmo 27 diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. No Salmo 50 ele diz: invoca-me no dia da falha, do fracasso, da dor, da ferida, da tristeza, da angústia. Invoca-me e eu te livrarei e tu me glorificarás. Isto se chama a graça de Deus, amado. Isaías 40:11. Como pastor apacentará o seu rebanho.
Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Não fala aqui se errou ou deixou de errar. Isto aqui é a graça de Deus. Receba isto hoje para a sua vida. Se alguém aqui perdeu uma pessoa que tanto amava, você que foi abandonado, abandonada, parece que a vida nem existe mais, saiba que a graça de Deus lhe dá o poder de recomeçar, lhe dá a capacidade de recomeçar a sua vida. Por pior que seja a vida de uma pessoa, se ela entender a graça de Deus, pode recomeçar, pode viver e pode amar a Jesus Cristo com todo o seu coração, de toda a sua força. Eu quero que esta igreja ame a Deus, sem medo. Deus não está apontando um dedo para você e te chamando de fracassado, pecador, miserável, como tantos usam esta palavra em nome de Deus para ofender, para machucar as ovelhas. As ovelhas estão aí sendo chamadas de gafanhoto, pó do sapato, miseráveis, pecadores inúteis. O Senhor diz: filho amado, eleito, predestinado, escolhido. Você tem a minha imagem e semelhança. Eu dei a vida por você. Este é o Deus da graça de Deus. Você precisa amar a Deus, sabe? O Deus que lhe deu vida, o Deus que lhe fez uma nova criatura, Ele continua lhe amando. Eu amo a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, amados. Eu sei, eu conheço o Deus que me deu vida. Eu sei o que é recomeçar. Eu sei o que é sair de um poço fundo e escuro. Eu sei o que é ser liberta. Eu sei o que é ter outra chance, mais outra e mais outra. Eu sei o que é sair de pensamentos de morte, de pensamentos de suicídio. Eu sei que o amor de Deus jamais acaba. Que o amor de Deus é que nos mantém de pé quando nós erramos e quando nós fracassamos. Ele diz em 1 Coríntios 13:8, o amor jamais acaba. Este é o amor de Deus. O amor de Deus jamais acaba. Se você está aqui esta noite e você falhou, você errou, você fracassou, o amor de Deus por você é incondicional, meu amado. É eterno. Se você fracassou com Deus, porque há fracassos humanos, mas há fracassos com Deus. Se você fracassou com Deus, veja o que diz o Salmo 89:30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, falharam com Deus, fracassaram. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, erraram com Deus, não é? Então, vão ficar prostrados e nunca mais se levantarão, vão para o inferno, eu vou riscar o nome do livro da vida. Não. Então, punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. O que Deus faz com o filho? Disciplina, corrige e açoita. É? É. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Amados, a minha responsabilidade como sua pastora e mestre na palavra é lhe ensinar a não viver perto do fogo, porque o fogo queima. Amém? Aquilo que você plantar, você vai colher. E se você plantar na carne, você vai colher corrupção. E se você falhar, a consequência da sua falha já é a punição. Não pense que Deus fica punindo. Já existe a disciplina, a correção e o açoite, que são consequências, são as colheitas pelas nossas próprias falhas. A minha missão é lhe mostrar o caminho da paz, da segurança. Amado, não se arrisque. Não brinque com Deus. É isso que eu tenho que lhe dizer. Não fique se arriscando. Em Hebreus 12:15 diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e que por meio dela
muitos sejam contaminados. Há pessoas que foram salvas pela graça, mas depois se apartam da graça. Vão fazer coisas que não têm parte com Deus. E quando alguém se aparta da graça, a vida é terrível. Porque sem graça, há o quê? Carne. E quando há carne, você pode imaginar a plantação, e você pode imaginar a colheita que vem. Quando alguém se aparta da graça de Deus, ela vai ter uma consequência terrível. A própria vida pune a pessoa. Sabia? A própria vida, a própria colheita dos erros já é a punição. As pessoas, Deus pune, você se pune. A vida lhe pune quando você planta na carne, quando você se afasta dos preceitos de Deus. Porque Deus diz, meu filho, é assim, assim, assim. O caminho é esse, anda por ele, aqui está tudo certo, ser feliz, está tudo bem, aqui não cai, aqui não fracassa, aqui não tropeça. Aí o filho diz, ai que lindo, isso é graça. Aí ele se afasta. E ele fala, não, mas eu quero fazer do meu jeito. Pronto, vai começar. Vai fazer do seu jeito, você está plantando. Quando você planta aqui, a colheita aqui é garantida, tem segurança, tem tudo de bom. Você planta aqui, o que acontece? As consequências. A própria colheita, a própria vida lhe pune. Ah, mas Deus se esqueceu. Deus se esqueceu. Não, você se apartou, você saiu da cobertura, você está longe da graça de Deus. Então, nós vamos orar agora. E eu queria que hoje você sentisse o amor de Deus por você. Errou? Errou. Admita. Não fale, eu não errei. Porque tem muito cristão, e eu queria dizer que isto é imaturidade, isto é criancice, que diz assim, olha, isto não dá certo, isto não deu certo, isto falhou, isto errou, eu sou vítima de circunstâncias. Eu sou sempre vítima, tudo comigo acontece. Olha, aquele ali comigo não deu certo. Aquela ali comigo não deu certo. Aquele senhor lá comigo não deu certo. Aquele lá não deu certo. Não deu certo. Todos contra mim. Será que todos estão tão errados assim e eu estou tão certinha? Então, primeiro precisa refletir. Segundo, precisa admitir. Há realmente como sermos muitas vezes vítimas de circunstâncias. Lógico que há. Mas sempre. Será que nós não erramos? Será que nós não falhamos? Será que nós não pagamos por coisas que dissemos? Por coisas que deixamos de dizer? Será que nós não falamos demais, muitas vezes? Será que nós não vacilamos na hora de algumas decisões? Será que nós não nos omitimos quando deveríamos ser firmes e presentes? Nós plantamos tudo isso. Por isso falhas, por isso fracassos. As colheitas estão aí. E muitos de nós, quem sabe todos nós, já fomos punidos por muitos desses erros, dessas falhas, desses fracassos. Não é para você agora ficar se punindo. Você já foi punido o suficiente, eu tenho certeza. Nem espere que Deus vai ficar com um cajado lhe dando cajadada na cabeça, porque Deus é amor, e o amor de Deus jamais acaba. E tem pessoas que precisam, primeiro, refletir, depois se virem que erraram, que falharam, tem que admitir. Agora, o próximo passo, aceitar o amor de Deus que perdoa. O amor de Deus perdoa. Porque tem gente que diz, eu não me perdoo. Se Deus, que é Deus, lhe perdoa, você tem que se perdoar também. E por falta de se perdoar ou de receber o perdão de Deus, muitas pessoas vivem incapacitadas para o que está preparado por Deus para se manifestar. Ficam ali, sabe, curtindo, amargando os seus fracassos, as suas falhas. Nós vamos orar e eu quero que você faça este exercício. Reflita. Se você errou, admita que errou. Agora, aceite o perdão de Deus, o amor de Deus. A palavra do Senhor diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que é que Deus quer com isso? Que você ponha a sua casa em ordem, que você ponha a sua vida em ordem. Por quê? Porque o que Ele tem para lhe entregar, amados, é tão grande, que você não pode estar aí
prostrado como um fracassado na vida, achando que nada vai ter mais jeito para você, ou que você é fadado ao insucesso. Não. Você tem a marca da vitória. Você tem um selo da promessa. E aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas você precisa se abrir para receber. Então nós vamos ficar de pé nesta hora. Em nome de Jesus, nós vamos orar a Deus. O que Ezequias fez? Orou. Orou. E qual foi a oração que ele fez? Lembra-te, Senhor, peço-te. Agora você vai lembrar daquilo que você precisa colocar diante de Deus. Falhas, insucessos, fracassos, erros cometidos, humanos, falhas com Deus. Peça perdão, mas ouça a voz de Deus que lhe diz: você já está perdoado. Meu sangue já cobriu os teus pecados. Aceita o perdão de Deus hoje, em nome de Jesus. Reconcilie-se com Deus hoje. Tire essa imagem da falha, do fracasso da tua vida e coloque agora o amor de Deus, o perdão, a graça do Senhor que lhe coloca de pé novamente. Temos um ano maravilhoso pela frente, amados. E você não tem um carimbo de fracassado. As coisas velhas já passaram. Tudo em Cristo Jesus se fez novo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Deus amado, Deus bendito, nós estamos aqui hoje, Jesus, aprendendo a pôr a nossa vida em ordem, Pai. Pôr a nossa casa em ordem. E nós queremos, Senhor, como o rei Ezequias, orar, Jesus. Ele usou, Senhor, a arma mais poderosa que um filho de Deus tem: a oração, a intimidade com o Todo-Poderoso. E ele diz: lembra-te, Pai, da minha fidelidade, do meu coração inteiro, dos meus caminhos retos diante de Ti. Senhor, hoje nós estamos orando e dizendo: Pai, quem sabe também nós não podemos hoje dizer como Ele disse. Quem sabe alguns falharam na fidelidade. Quem sabe alguns aqui, Senhor, têm tido uma vida dividida, um coração dividido, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco da igreja, um pouco da sociedade, um pouco de culto, mas um pouco de festa também, Senhor. Quem sabe alguém aqui falhou contigo, Jesus. Estabeleceu aí compromissos e fracassou, Jesus, errou. Quem sabe, Senhor, alguns aqui não podem dizer como Ezequias: eu andei diante de Ti por caminhos retos. E quem pegou algum atalho, Senhor, fracassou, Jesus. Já colheu, está colhendo. A própria vida já lhe puniu, Senhor. O próprio atalho já trouxe, Senhor, a punição. Deus, é noite de reconciliação com o Pai. É noite, Jesus, de experimentarmos todos a Tua graça sobre graça, Jesus. A Tua graça que nos coloca de pé. O justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado, Senhor. Tu levantas. Nesta hora, Senhor, se alguém entrou aqui, Jesus, ó Deus, que não tinha expectativas, que não sabia o que esperar do futuro, alguém se culpando, alguém ouvindo a voz de Satanás, acusando, nesta hora, Jesus, Tu pegas esta vida nos braços, Senhor. Tu acalentas, Senhor, Tu lavas, Tu colocas o Teu bálsamo que sara,
Cura as feridas, Jesus. Nesta hora, Jesus, nós intercedemos pela cura, Senhor, das memórias, cura da mente, a cura da alma. Ó Deus, restaura, Senhor, o abatido, restaura o ferido, o frustrado, restaura, Jesus, o fracassado, aquele que falhou, que errou. Ó Deus, em especial aquele que errou contigo, aquele, Senhor, que vacilou, aquele que te negou de alguma maneira, Jesus. Cobre agora, Senhor, com a tua graça, o teu perdão, o teu amor incondicional, o teu amor perdoador. Revela-te, Jesus, como um Deus gracioso, amoroso, Jesus. Não um Deus, Senhor, que está pronto a lançar no inferno, a colocar de molho. Oh, Jesus, não é o fim. Um fracasso não é o fim. Oh, Jesus, queremos aprender com os nossos erros nesta noite, Senhor. Que cada homem aqui que errou, Senhor, com as suas esposas, cada mulher que errou com seu marido, cada filho que errou com seu pai, cada mãe, cada pai que errou com seus filhos, cada profissional que errou no seu local de trabalho, oh Jesus, possa reconhecer, admitir os erros, Pai, para que possa ser curado, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, Jesus. Oh Deus, e que os erros, as falhas, os enganos nos motivem, Senhor, a seguir adiante com um caráter melhor, Jesus. Ó Deus, com firmeza de postura, Jesus, com atitudes santas, Pai, com dignidade, com integridade, Pai, com testemunho de vida ilibado, Senhor. Ó Deus, que as nossas falhas nos motivem, Senhor, a prosseguir, a querer fazer melhor, a acertar, Jesus, porque nos chamaste para caminhar de glória em glória e de vitória em vitória. Que nesta hora a tua glória, Senhor, a tua vitória, Jesus, marque cada vida, Senhor. Ó Deus, recebemos, Senhor, a liberação do teu perdão manifestado nesta noite, Jesus. Recebemos agora, Senhor, o erguer daquele que estava caído, o erguer daquele que estava, Senhor, prostrado. Ó Deus, o cicatrizar das feridas, Jesus, que foram feitas pelos erros, pelos fracassos, pelas falhas. Que haja agora cura interior, Jesus, alegria para viver o melhor período das nossas vidas, aquele período que está por vir, Jesus. Ó Deus, não nos olhamos mais como fracassados e nem admitimos sermos chamados por ninguém, Senhor, de fracassados. Somos vitoriosos. E nesta noite, Senhor, todos nós nos colocamos de pé diante de Ti, Senhor, como um grande exército, o exército do Deus vivo, o Deus que nos renova, o Deus que restaura a nossa alma, o Deus que apaga as nossas transgressões, o Deus que nos purifica, o Deus que muda a nossa sorte diante dos nossos olhos. Deus, nos abrimos agora, Senhor, para grandes realizações, para manifestações poderosas, Pai. Assim como Tu deste, Senhor, a Ezequias um sinal visível. Dá-nos um sinal visível, Senhor. Dá-nos um sinal visível, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor incondicional, Jesus. Oramos com fé e recebemos a força de Deus, a coragem de Deus, para levantarmos, olhar
adiante, porque o melhor está por vir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Olhe o seu irmão e diga: a graça de Deus já cobriu a sua vida. Diga: você tem um carimbo, você tem um selo, você tem uma marca. É a da promessa de Deus. Tudo há de se manifestar. Confesse para você, confesse para Deus. Diga: eu não sou um fracassado, eu sou um vitorioso. Diga: eu sou um abençoado. Deus me ama. Deus tem muito mais para mim. E Ele já me ergueu. E eu já estou pronto para fazer o que é para fazer e para receber o que Ele preparou para mim. Amém, amém. Glória a Deus. Bispo Rai, bênção final. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, pela honra e pelo privilégio de termos estado na tua casa, ó Deus, de ter recebido tão brilhantes ensinamentos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra tem feito morada em nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque nós temos nos alimentado da tua graça bendita e maravilhosa. Obrigado, ó Pai, porque as nossas forças têm sido renovadas, ó Deus, através das tuas misericórdias, através do conhecimento da tua graça, da tua palavra, palavra milagrosa, palavra miraculosa, Jesus, que tem trazido, ó Pai, que tem refeito as nossas forças, que tem nos dado, Jesus, forças para enfrentarmos o dia a dia e para sermos vitoriosos em todas as áreas das nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós declaramos que essa semana que agora se inicia será uma semana de grandes vitórias, de grandes manifestações do teu poder, da tua graça e da tua glória em nossas vidas. Jamais seremos vencidos, ó Deus, e a tua luz, a tua glória brilhará em nossas vidas, e todos os nossos inimigos já caíram aos nossos pés. E a tua graça, Jesus, se manifestará sempre em todas as áreas das nossas vidas. Por isso nós declaramos que a graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os amados do Senhor digam aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Amém! Glória a Deus!
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Até amanhã. E diga a quem está ao seu lado: você não é um fracassado, você é um vitorioso. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, internautas. Vocês são vitoriosos, em nome de Jesus. Amém.